Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. É muito bacana quando a gente medita na palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele nos ajuda a compreender, a tirar aqui das Escrituras uma direção, a tirar das Escrituras ânimo, força. E aí a gente se depara com um determinado texto e o texto fala conosco. E aí passa-se os dias, se levantam novos desafios e a gente lê o mesmo texto e o Espírito Santo, ele abre o tesouro, ele nos mostra sempre algo novo. E a meditação aqui de hoje é uma palavra que todos nós conhecemos, é uma mensagem assim bastante falada, né, pregada na igreja, mas me deu assim uma luz muito grande. Eu creio que o Espírito Santo me mostrou algo aqui, não só para que eu guardasse para mim, mas para que eu compartilhasse também. E eu acredito que há de edificar alguém, em nome do Senhor Jesus. É Mateus capítulo 14, versículo 22. Nós vamos iniciar aqui no versículo 22. E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco. A gente vai ter o barco aqui como uma palavra que Deus ele nos dá, uma direção. Não é porque Deus nos dá uma direção e a gente acata a direção e coloca em prática a direção que ele nos dá, que tudo vai ser um mar de rosas. É muito pelo contrário. Quantas direções o Senhor Deus já me deu e eu acatei, obedeci, e se levantou tantos problemas, tantas dificuldades. Essas dificuldades, elas se levantam com o propósito de tentar nos parar, de tentar fazer com que a gente venha desfalecer. E nós não podemos dar mais atenção para as adversidades, para o que vem acontecendo conosco, do que a palavra de Deus. A nossa atenção, o nosso foco, os nossos olhos devem estar fixados naquilo que Deus tem nos mostrado e nos mandado fazer. Aqui mandou os apóstolos entrarem no barco e passarem adiante. Então, meu amigo, minha amiga, eu não sei o que você vem enfrentando, mas eu queria que você acreditasse que o Espírito Santo está me usando para dizer a você que você deve seguir adiante. Você não pode parar. Você tem que seguir no seu propósito. Ainda que algumas vezes venha parecer que está sendo inútil todo o esforço, todo o empenho. Porque às vezes as pessoas se perguntam, oh meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Estou tomando a direção certa? Tudo dando errado? Fica no barco, não saia do barco não, tá bom? Continuar aqui. E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondendo,
disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Então, deixa eu parar aqui um pouquinho. O Senhor Jesus já havia falado que era ele. E ele orientou os discípulos a não temerem. E aí aparece o Pedro e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E o Senhor Jesus então disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a submergir e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Olha, meu amigo, minha amiga, não era para Pedro ter descido do barco. Alguém diz: o Pedro andou sobre as águas. Andou por um pouco de tempo e afundou. E o Senhor Jesus estendeu as mãos para ele e levou ele de volta para o barco, e a tempestade cessou. O vento era muito forte. Eu já vi vento forte levando o telhado da casa de pessoas. Eu já vi vento forte quebrando árvores. Mas nenhum vento, preste bastante atenção nisso, nenhuma adversidade pode vencer aquele que escolhe permanecer firme na palavra, na revelação, na direção que o Espírito Santo mostrou a ele. Quem fica firme no que Deus falou e falou através da palavra, esse há de vencer qualquer batalha, qualquer adversidade. Porque quando Deus ele fala algo, Deus ele cumpre, Deus ele honra. Era para permanecer no barco. O Senhor Jesus, no 22, ele disse assim, e logo Jesus compeliu os discípulos a entrar no barco. Na hora da adversidade, o Pedro saiu do barco. Até andou por um pouco tempo sobre as águas, mas o vento forte fez ele temer e afogar e afundar. Jesus ouviu o clamor dele, pegou ele pela mão, o repreendeu e levou ele para o barco novamente. E aí aquela tempestade, ela acalmou, cessou. Eu não sei qual é o barco que o Senhor Jesus tem mostrado para você. Uma palavra, um local para você ficar. Caso você tenha saído, seja humilde para voltar. Deixa o Senhor Jesus levar você de volta para o lugar que você não deveria ter saído. Às vezes as pessoas são assim, é um pouco, sabe, difícil para se convencer que erraram. Lembra lá da Noemi? Ela saiu lá do local onde ela morava, teve perdas. Porém, depois ela voltou, ela foi humilde para voltar. O Pedro voltou para o barco. Que o Espírito Santo possa te ajudar a voltar para onde você deve voltar, para onde você não deveria ter saído, tá bom? Seja um lugar físico, não sei, seja a sua família, seja a sua congregação que você abandonou, que você deixou, seja o estudo, que o Espírito Santo fale ao seu coração, ou seja uma revelação que Deus te deu e por causa de muitos problemas, muitas tempestades, você deixou o seu lugar. Eu vou abençoar a sua vida, fazer uma oração por você. Há um outro versículo que diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o seu lugar na presença de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigado por essa direção. Nós que
o Senhor levantou para pregar a tua palavra, o Senhor permite a gente passar por algumas dificuldades, desertos. O Senhor permite a gente enfrentar os ventos, porque assim a gente sente na pele o que tantas pessoas passam, o que tantas pessoas enfrentam, meu Pai. Isso foi com o Senhor Jesus, com os apóstolos, foi com os homens da fé que viveram no passado, que sentiram na pele, meu Deus, as adversidades, as angústias, as tristezas. E uma vez que sentiram na pele, podiam então, meu Deus, compartilhar com os seus próximos e dizer a eles, ó Pai, que há um conforto, que há um consolo em Ti. Porque assim como nós somos consolados e confortados pelo Senhor, nós podemos consolar e confortar, meu Deus, aqueles que precisam desse consolo e desse conforto. Caso haja alguém, ó Deus, em desespero, caso haja alguém em sofrimento, em angústia, que o Senhor possa tocar na vida dessa pessoa e abençoar e dar a paz. Eu venho unir a minha fé juntamente com a desse amigo, dessa amiga. Eu venho profetizar, meu Pai, que a bênção do Senhor alcance ele, alcance ela. Alguém que precisa da saúde, eu determino o espírito, ao espírito de doença, ao espírito que tem colocado dores, que tem colocado esse problema na coluna, Senhor, nos pés, nos joelhos, nos braços. Seja uma doença, meu Deus, que acometeu essa pessoa que para a medicina não há cura. Então, meu Deus, o Senhor disse na tua palavra que nós iríamos orar pelos doentes e eles seriam curados. Então eu repreendo essa enfermidade e eu determino, seja curado. Pela fé eu envio a cura, eu mando a cura. Eu oro pela sua cura. E eu declaro que você, agora, nesse momento, recebe essa bênção. Não só para o seu corpo, não só para a sua saúde, mas para a vida financeira, para a família, para todas as áreas. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, alguém que vinha pensando até em dar cabo da própria vida, Senhor. Não faça isso não, meu amigo, minha amiga. Fique no barco, fique na mensagem que o Espírito Santo tem mostrado para você. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Olha, vai arrebentar, Deus é contigo. Logo você vai estar dando seu testemunho para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. Fique no barco. Deus é contigo. Olha, só para finalizar, domingo nós vamos ter a reunião de Santa Ceia da hora nona, às 15 horas da tarde, aqui, Avenida Armando Bey, 1090. Nós vamos estar recebendo o pastor Fernandes Lima. Vai ser muito forte. Venha participar conosco, tá bom? E eu estarei à disposição. Alguém precisar de um atendimento, uma visita, conte com esse amigo aqui que vos fala. Tá certo? Até lá. Fique na paz. Boa noite.